Que riqueza é essa, não apenas a liturgia, como nós sabemos, né? A liturgia de São João Crisóstomo, mas assim, o conjunto de textos que essa tradição litúrgica guarda para celebrar a Noite Santa, da bênção do fogo e esta belíssima liturgia, preparando o dia da ressurreição. A liturgia propõe esses 3 textos, antes da leitura própria e do Evangelho próprio. O texto de Gênesis, de 1 a 13, toda a profecia de Jonas, do profeta Jonas, são 4 capítulos, é um texto curto, e a leitura de Daniel, de 3, capítulo 3, versículos de 1 a 56. É muito apropriado que isso seja apresentado. São todos textos do Antigo Testamento, e nós sabemos, e sabemos porque assim entenderam os apóstolos, os padres apostólicos, os santos padres, e na esteira disso a igreja ao longo de todos os séculos, que o Antigo Testamento foi aquele arcabouço, aquele rascunho, aquele croquis para a revelação divina. E, portanto, é tremendo o que nos revela. Esses 3 textos, eles mostram o Gênesis de 1 a 13, a criação. E tudo já para fazer referência à grande obra de Deus. Fala da criação aqui e a grande obra também da recriação. A leitura proposta vai falando da criação e para no versículo 13, que diz: houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Para aqui, terceiro dia. Já para fazer alusão à recriação, que será ao terceiro dia. Então, apresenta essa primeira reflexão, o início da narrativa da criação do livro de Gênesis, para, no momento em que fala da criação dos frutos, com todas as suas sementes, etc., terminando sempre com aquela fórmula, a cada ato criado, Deus viu que isso era bom. Claro, Deus é somente bom, tudo que criou é bom. Deus não pode ter feito o mal. O mal não tem origem em Deus. O mal é uma entrega que Deus faz à criação inteligente com liberdade para escolher entre seguir o bem, porque tudo que Deus fez é bom, ou opor-se ao bem. Bom, então esse primeiro texto de Gênesis já nos faz esse arremesso ao que estamos celebrando, ao terceiro dia. Agora, depois vamos ver no Evangelho, já no raiar desse terceiro dia, o anúncio do anjo. Ele não está aqui mais, ele ressuscitou. Depois, vamos à profecia de Jonas. Que coisa magnífica! Que coisa magnífica! Magnífica. Por quê? Porque o livro de Jonas também vai trazer esse elemento 3, os 3 dias, é o tempo que Jonas passa lá na barriga do peixe. Também esse elemento dos dias, até que o Senhor, ele que desce ao Sheol, a mansão dos mortos, para ressuscitar no terceiro dia. Veja que a profecia de Jonas, ela é assim, já que eu disse no início, como os padres da igreja sempre entenderam, que o Antigo Testamento é uma prefigura de tudo que viria a se revelar em plenitude com a encarnação do Verbo, o Messias de Israel, o Filho do Homem, o Filho de Deus, o nosso Salvador. É fantástico. Por exemplo, deixa eu ver se acho aqui, porque não marquei. Mas, resumindo, adiantando, Jonas está num navio e há uma tribulação, há uma tempestade.
O Senhor lançou sobre o mar um vento violento e houve no mar uma grande tempestade, o navio estava pronto para naufragar, né? Isto acontece sempre na história. Eu me penso aqui na barca de Pedro, mas não vou entrar nesse contexto aqui agora não. Isso me faz pensar no sonho de Dom Bosco, essa época, uma tempestade também, de tempos em tempos, a cada ciclo da história que termina para começar outro, há sim um ciclo, um período apocalíptico, porque o término de uma era, de uma época é sempre muito traumático. E nós estamos no fim de uma época, de uma era, essa modernidade, né? E aí está tudo agitado. Veja que pela primeira vez a igreja celebrou uma Páscoa nas catacumbas, né? Sem o povo, há uma grande tribulação. E não há muito tempo, um grande santo da igreja, fundador, São João Bosco, Dom Bosco, querido Dom Bosco, teve uma visão profética desses dias, né? E ele vê exatamente uma grande tempestade. Mas São Basílio também é que o Oriente hoje recorda nessa liturgia de modo especial. O Oriente celebra nessa véspera da ressurreição do Senhor, do domingo de Páscoa, melhor dizendo, celebra a liturgia de São Basílio, né? Normalmente é de São João Crisóstomo e hoje entra os elementos da liturgia de São Basílio, esses textos, por exemplo, né? Propostos dessa forma. E São Basílio também teve uma visão semelhante na sua época, depois dos concílios. A igreja entrou em polvorosa, um tumulto muito grande, e São Basílio fez uma descrição, até o Papa Bento XVI escreve um texto e faz referência a isso, quando ele fala da hermenêutica da ruptura, da hermenêutica da continuidade. É naquele texto, naquela fala dele, ele recorda o sonho de São Basílio, e ele diz a visão de São Basílio, a comparação de São Basílio. Ele diz que também a igreja nos nossos dias está mais ou menos como naquele contexto, né? Que São Basílio vê. Após os concílios, parece que tudo ia acabar, tudo ia desmanchar, uma grande tempestade. A descrição de São Basílio, eu não lembro exatamente, mas ela é mais ou menos assim. Ele diz que é como que é uma noite escura, com uma grande tempestade, em alto mar, em meio a uma batalha, em meio a uma guerra, e assim está lá a barca de Pedro. Veja em que contexto, então, São Basílio enxerga e descreve a situação da igreja logo após o concílio, que ao seu tempo trouxe grande tumulto, né? Uma tempestade em alto mar, de noite, noite fria, no meio de um nevoeiro, numa guerra, no meio de uma guerra, e assim vem o Senhor para acalmar. Aí o Papa Bento, quando vai escrever o texto sobre a hermenêutica da ruptura e a hermenêutica da continuidade com a tradição apostólica, retoma isso, que tem a ver, por isso eu comecei falando de São João Bosco, com a visão de São João Bosco, que a igreja atravessaria esse tempo, né? E o que antes da barca de Pedro naufragar, parece que ela vai naufragar, né? Vimos o Papa Francisco recentemente citando o texto de Pedro, né, que sai da barca. O senhor não está com medo? Olha, o senhor não se preocupa, ele, Pedro, com medo, né? Que nós pereçamos, porque houve também um vendaval lá, estava no barquinho, nós só estava dormindo tranquilo no barco, né? E parece que vai tudo acabar, parece que vai afogar, terminar tudo. Pedro fica com medo, né? Depois o Senhor faz a tempestade cessar. É a mesma imagem aqui do profeta Jonas. Veja que Jonas, então, ele diz, todos estão com medo, né? E Jonas está lá. Veja, olha, o comandante do navio aproximou-se dele, de Jonas, e lhe disse, como podes dormir? Olha, é a imagem do Senhor. Exatamente, por isso que é uma prefigura, né? Veja que riqueza. É a imagem do Senhor lá com Pedro. Como podes dormir? Está quase afundando tudo. Levanta-te, invoca o teu Deus. Quer dizer, faz alguma coisa. Talvez Deus se lembre de nós e não pereceremos.
E eles diziam uns aos outros: vinde, lancemos sorte para saber por causa de quem nos acontece essa desgraça. Lançaram a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas, né? E lhe disseram: conta-nos qual é a tua missão, de onde vens, qual a tua terra, a que povo pertence, por que isso está acontecendo? Por sua causa. Por que é por sua causa? Claro, Jonas aqui é aquela prefigura do Cristo, do Senhor, porque todo esse tumulto do mal é por causa dele, porque ele se encarnaria, ele se tornaria o Filho, e sendo Deus, né? O Verbo eterno se tornaria o filho de uma mulher, né? Esta é a barca que o traria a este mundo, né? Vinde, melhor dizendo, voltando, diz de onde você vem. Ele lhes disse: sou hebreu, venero a Iav, o tetragrama sagrado, né? Que ninguém sabe a pronúncia corretamente na língua hebraica, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens foram tomados de um grande temor e lhe disseram: que é que fizestes? Ficam com medo, que te faremos? Vou jogar ao mar, e etc. E eles disseram: que te faremos para que o mar se acalme em torno de nós? Ele lhes disse, veja a resposta de Jonas: tomai-me, lançai-me ao mar, e o mar se acalmará em torno de vós. É o Cristo, o príncipe da paz. A figura aqui remete à figura do Cristo, o príncipe da paz. Ou seja, toma-me, joga-me ao mar. Sim, isso vai voltar. Podem matar-me, tudo vai voltar à paz. Eu vou restabelecer a paz no cosmos, entregando a minha vida, não é? E eles tomaram. Outra coisa que eu gostaria de destacar, que torna essa leitura muito, muito, muito preciosa, e aqui eu acho que um ponto formidável, não vou destrinchá-la todinha, porque senão vai ficar muito extenso, mas vocês notaram que assim que ele é jogado, lançado ao mar, veja, então o Senhor envia um peixe grande que engole Jonas. De onde vocês acham que vem a tradição cristã que nasce dentro do judaísmo, nasce dentro da comunidade hebraica e que, portanto, o principal, além da cruz, que é a referência da nossa salvação, qual é o principal símbolo cristão em todos os tempos, mas sobretudo nos primeiros séculos? De perseguição do Império Romano, mundo global da época, e também de hostilidade dos judeus que não se converteram. Não todos, os que não se convertiam, que não entenderam o Cristo como o Messias prometido a Israel. Não é o peixe? É o símbolo dos cristãos. Ora, agora Jonas, que é a prefigura do Cristo, ele permanece onde? Escondido dentro de um peixe grande. Ou seja, o Messias de Israel, ele permanece escondido onde? Dentro da comunidade cristã, que acolhe esse mistério de que, de fato, Jesus Cristo, que se encarnou, é o Filho de Deus, é o Filho do homem. Esse é o grande peixe. Isso aqui é fantástico, isso aqui é formidável. Interessante que depois Jonas é cuspido, ou seja, aquele animal, não é? Aquela criatura, vamos dizer, aquela criação de Deus que vive cercado da água. A água é o elemento natural predominante da vida, não é? Nenhum ser natural vive sem água e, portanto, o peixe vive dentro da água. Nós precisamos da água, mas o peixe vive totalmente dentro da água. Portanto, aqui há uma prefigura das águas do batismo. O Cristo é aquele que revela a Trindade Santa, por isso o texto do Evangelho de hoje termina dizendo: ide batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
E, portanto, é dentro dessa graça, o peixe, o símbolo do peixe significa isso, dentro dessa graça batismal do Cristo é que se vive guardando o Cristo, acreditando que Ele é o Messias de Israel. Né? Mas veja o que acontece. Mais para frente, então, dentro do relato aqui, Jonas é cuspido para fora do peixe, depois de 3 dias, quer dizer, ele volta à vida, o Cristo desce, ele faz esse mergulho nas águas profundas para resgatar da morte os que morreram, é o que cantaremos amanhã. Cristo ressuscitou dos mortos, pela morte venceu a morte e deu a vida aos que estão nos túmulos. Ele volta à vida, mas vai agora para Nínive. Nínive aqui é o símbolo da comunidade que se afastou de Deus, que vive em pecado. E vai lá Jonas profetizar. Ou seja, agora o Cristo no meio da comunidade cristã, da comunidade apostólica, vai ainda fazer aquele anúncio querigmático. Por isso que vem logo depois o quê? Pentecostes. E aí arremete aqui também a leitura lá de Daniel, os jovens que foram lançados no fogo. Veja que em algum momento lá naquele texto fala que mandou o fogo ficar 7 vezes maior. Uma referência às línguas de fogo, 7 dons do Espírito Santo, 7 vezes maior. Né? E aquele fogo que o que acolhe a vontade de Deus é por ele purificado, mas permanece vivo, porque é o fogo da graça. Mas o que o rejeita é por ele incinerado. Lembra que os homens que foram preparar o fogo, apenas ao chegar perto, foram incinerados, foram destruídos? Veja, só de chegar perto. Tamanho calor da fornalha. E já os jovens foram jogados lá dentro e um vento, um sopro, arremete também à figura do Pentecostes que teremos lá na frente. As línguas de fogo e o vento, o ruá, o sopro do Espírito Santo, né, é que protege dentro desse grande peixe que está imerso nas águas batismais, que é a verdadeira fé agora, é a fé que crê que Cristo é o Salvador, que Ele sim é o Messias de Israel, conforme disseram as Sagradas Escrituras, como repetiu então os apóstolos, os padres da igreja, conforme as Escrituras, sempre pensando nos textos, como eu estou tentando fazer um pouco aqui agora, de forma catequética, essa compreensão. Mas curiosamente, quer dizer, Jonas vai para lá, anuncia o castigo e a conversão. Não foi o que aconteceu em Pentecostes? Assim que receberam o fogo do Espírito Santo, os apóstolos foram falar, cada um na sua própria língua, e os judeus de 12 nações diferentes, 12 línguas diferentes, os entendem. Cada um entendeu na língua do país em que vivia. Não é? A graça de Pentecostes. Então, e eles se convertem. Então, uma multidão muito grande de Partos, Medos, da Frígia, de vários lugares. Então, esse grande fogo abrasador, ali a imagem daqueles 3 jovens no meio daquele braseiro, é prefigura da trindade que seria revelada e que foi revelada, porque até então Israel não conhece, não sabe quem é Deus. Moisés pergunta, eu sou aquele que sou, e não diz mais nada. Deus não se revela Pai, não se revela Filho e não se revela Espírito Santo. Isso acontece com o Cristo, especialmente lá no batismo do Jordão, né? A grande teofania, por isso o Oriente fala teofania, teofanos, a grande manifestação da glória de Deus, a grande revelação divina. Deus revela Pai, Filho e Espírito Santo, coisa fantástica, coisa formidável. Mas, então, naquele contexto agora de Pentecostes, nesse fogo abrasador, nesse vento do Espírito, no meio da trindade, tudo isso prefigurado no texto de Jonas, no texto curtinho, na profecia de Jonas, 4 capítulos, tudo isso ali já prefigurado, aí acontece a conversão. Mas o que acontece com os judeus ou convertidos, ou com os próprios apóstolos, com os próprios cristãos até hoje? Ficam ressentidos, né? Vem depois aquela querela lá
né? Como Jonas ficou ressentido porque a turma converteu, não é? Os cristãos também ficam ressentidos, né? Ficaram, né? Porque os que se converteram, aí ficou aquela querela dos judaizantes, etc., a lei, a graça, ficou essa querela aí o tempo todo. Aí diz o texto aqui de Jonas, que o Senhor então, para mostrar a ele, o que faz? Faz lá surgir uma árvore, de mamona, né? Um pé de mamona, para dar sombra. Aí Jonas descansa, fica em paz, repousa. Esse aqui é o verdadeiro repouso no Espírito. Nesse cai alucinado do pentecostalismo, que não tem nada a ver com o Espírito Santo, né? Isso pode ter até uma função preternatural, sobrenatural não. Eu digo isso porque com essa veemência e com essa segurança. Primeiro porque surge 1800 anos depois de cristianismo e não tem relato disso na história do cristianismo. Eu nunca vi isso acontecer com nenhum santo. Me mostra na biografia de um santo, de uma santa, essas coisas, e aí eu vou ter que estudar, ver o que aconteceu. Né? Mas eu não conheço, isso não aconteceu na história dos santos e das santas. Aí vai acontecer 1800 anos depois, nascendo de um broto, de um ramo herético. E vai me convencer que isto é de Deus? Não. Isso pode ter sim algo além do natural, mas não chega a ser sobrenatural. É no máximo preternatural. E tudo que está no contexto da preternaturalidade, na modernidade, sobretudo, está sob influxo do iluminismo. E, portanto, é anjo vestido de luz. É Satanás vestido de luz. Né? Para ser bem claro e direto. Mas veja que ali, debaixo daquela sombra, o Jonas dorme, tem um repouso, ou seja, fica em paz, na paz do Cristo, acolhe essa graça, mas continua essa tensão. Não é? Bom, então é por isso que há uma beleza muito grande desses três textos, que eles servem como prefigura para compreendermos o mistério da ressurreição, que estamos nos preparando para comemorar, não obstante, comemorar ainda timidamente. Veja que os apóstolos, mesmo depois da ressurreição, estiveram com o Senhor, mas eles permaneceram ainda 50 dias escondidos, não é? Esperando o Pentecostes, esperando esta graça. Essa Páscoa deste ano de 2020, eu não sei o que vai acontecer com a igreja. Acho que ela vai sair bem diferente do que ela entrou, porque não conheço registro na história que a igreja tenha ficado, mesmo sobre tempos de hostilidade, de guerra, de epidemias, de morte, de pestes, né? A igreja nunca deixou de celebrar com o povo. Aliás, está até previsto. Se alguém não gostar do que eu vou dizer, escutando isso depois, eu sinto muito, mas está inclusive escrito lá na rubrica do Missal Romano, não fui eu que pus lá, né? Tá escrito, tá lá, é a primeira, quando vai falar na Quinta-feira Santa da Ceia do Senhor, é a primeira rubrica, tá lá. Proíbe-se celebrar a Ceia do Senhor sem o povo. Bom, eu não estou aqui acusando nada, não estou contestando nada, não estou protestando contra nada. Deus me livre de protestar contra a igreja. Não, eu obedeço também. Veio o decreto, veio a orientação, eu de bom grado acolhi, vocês estão testemunhas aí, as irmãs, eu estou obedecendo. Agora, que está lá, está. Né? Então, eu penso que por conta disso, a igreja, nesta Páscoa do ano de 2020, isso vai mexer muito com a igreja. Celebrar a Páscoa sem o povo, ainda mais depois que descobrir que nessa crise pandêmica aí, há mais lorota, há mais insuflação de desinformações, de dados distorcidos, do que propriamente dito o que foi anunciado como uma coisa terrível, etc. Né? Então, é mais trovão do que chuva, né? Chuva mesmo muito pouca, mas muito trovão, muita trovoada. Então, isso vai balançar sim, eu penso, a igreja. Bom, eu espero que
ela ressurja. Estamos aí agora, celebrando aqui já o início da festa pascal. Espero que ela saia dessa tumba ou dessa catacumba, que aliás disse outro dia, repito de novo, parece que profeticamente o cardeal Joseph Ratzinger, quando fez o consistório, ele disse que a igreja voltaria às catacumbas. Pelo menos simbolicamente, podemos pensar, né? A igreja viveu essa Páscoa bem nas catacumbas, né? Mas eu espero que ela saia dessas catacumbas, como o Senhor do Sábado Santo, que encerrou-se agora com o início dessa liturgia, né? Da noite, da bênção do fogo. O Senhor desceu à mansão dos mortos. Eu espero que a igreja saia dessas catacumbas simbólicas. Ela vai tomar duas direções. Ou, é ruim dizer isso, hein? Mas já há uma degradação paulatina e progressiva do ato litúrgico, meio que dentro daquele espírito herético da reforma, de que é ceia festiva, é em linha horizontal, temporal. Não! A Eucaristia é o mistério da fé. O Senhor disse no fim do Evangelho hoje: permanecerei convosco, estarei convosco todos os dias, até o último dia. Ele está na Eucaristia, ele subiu aos céus, ressuscitado, desce na Eucaristia e permanece escondido, velado das almas orgulhosas, dentro desse peixe, não é? Que é a fé cristã, desse grande peixe que guarda o Cristo vivo, como Jonas foi guardado vivo na barriga daquele grande peixe, não é? Então, e assim, a igreja vai navegando nas águas do batismo ao longo da história, desse grande oceano da vida, e guardando esse divino mistério. Agora, a gente não pode ter o olhar herético dos cultos reformados, né? Que é uma ceia festiva, um oba-oba, um glória a Deus, aleluia. Não! É mistério do sacrifício de Cristo, é o sacrifício incruento, tem uma dimensão vertical enorme, há um ato sobrenatural. O Senhor que ressuscitou na carne, que está à direita do Pai, ele misticamente transforma o pão no seu corpo, o vinho no seu sangue e nos dá como alimento, não é? E assim nós vamos nos nutrindo para a ressurreição do último dia. Recebemos aquele corpo que venceu a morte, não é? Venceu a morte pela morte e deu a vida aos que estão nos túmulos, né? Então, veja como é muito rico tudo isso. Eu vou, para encerrar, dizer ainda uma palavrinha a respeito desse texto da leitura na liturgia. Na liturgia que estamos celebrando, a liturgia de São João Crisóstomo, na Divina Liturgia, que é um trechinho de São Paulo tirado da carta aos Romanos. Aí ele começa dizendo, exatamente invocando essa imagem das águas, né? Porque é o do batismo. Irmãos, ignorais que todos nós, batizados para Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Veja, fomos batizados na morte. Isto é o que caracteriza o cristão. Nós morremos para este mundo. Claro, esse batismo, ele fará brotar para a vida, mas na ressurreição, na vida eterna, não neste mundo. Nós somos batizados na morte. Com ele fomos sepultados pelo batismo na morte. Então o batismo, ele nos sepulta na morte. Para que assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Qual é a novidade de vida agora? Aquela alegria que o Senhor já disse às mulheres, né? Assim que encontrou com elas, quando elas foram correndo dar a notícia que o anjo disse, ele não está aqui, ele ressuscitou. Qual a primeira palavra que ele disse? Alegrai-vos. Alegrai-vos. Esta é a nossa alegria. A gente vive nessa dinâmica
de morte, morte para as nossas misérias, nossos pecados, para as nossas vontades, para o nosso egoísmo. Tanta coisa que tem para morrer, gente. Essa é a alegria do batizado. Ele pode viver sepultado com Cristo. Vai morrendo a cada dia para estas coisas, a fim de andarmos na novidade da vida. Que vida? A vida eterna. Na vida eterna, né? Pois sabemos que ressuscitado dos mortos, Cristo já não morre. A morte já não tem mais poder sobre ele. É o que celebramos nesse domingo de Páscoa, mesmo que nas catacumbas. Então eu espero que a igreja, ressurgindo após isso, ressurja na dinâmica de retomar, de abandonar esse deslocamento eclesiológico que ela assimilou com a cultura da época, com essa expressão que eu sempre tenho usado, protestantismo cultural, porque esse é o modelo mental da modernidade iluminista. No campo da fé, ela está sob influência desse protestantismo cultural, assim como no campo da ação social, ela está povoada pelo modelo mental do marxismo cultural. São esses dois chifres esquisitos aí que parece que cabe como coroa na cabeça da besta, mas não cabe na cabeça de um cristão que segue Cristo. Na cabeça de um cristão que segue Cristo deve ter a coroa de espinhos aqui agora, né? E tendo em vista que para o futuro, o que semeamos hoje aqui, no chão da igreja, uma coroa de louros, os louros da vitória, de que Cristo realmente, verdadeiramente ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Que a igreja ressurja, retomando a compreensão dessa Páscoa aí, nessas catacumbas, retomando a compreensão de que precisa voltar-se ao mistério. A igreja deve viver e celebrar versus Deum, ou seja, voltado para o mistério de Deus, a serviço dos homens, mas elas têm que estar voltada para o mistério de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.